A gente já fala do nosso quadro Família em Sintonia de hoje. Vamos falar sobre diástase abdominal. Já ouviu falar? Essa condição pode afetar as mulheres depois da gravidez. Mas exercícios e tratamentos específicos podem auxiliar na recuperação. A diástase abdominal é uma consequência do afastamento dos músculos retos do abdômen. É uma condição comum, especialmente em mulheres após a gravidez. Como o nosso abdômen cresce para abrigar o bebê, o abdômen se separa. Então, o nosso músculo do abdômen, na verdade, são dois músculos grudados no meio. Então, ao crescer o abdômen, há uma separação. E muitas vezes, quando a gente volta, não consegue grudar esses dois lados do músculo adequadamente e fica um espaço entre eles. Isso faz com que a gente fique com um aspecto meio assim, um tambor do abdômen, e ele atrapalha muito o suporte da nossa coluna. Então pode dar até uma dor lombar, atrapalhar um pouquinho a postura da pessoa. Então tem essa questão tanto estética quanto funcional. Para recuperar a autoestima e alcançar o shape desejado, além da academia, alguns procedimentos estéticos podem ser grandes aliados. Muitas vezes a pessoa faz atividade física adequadamente, mas não consegue melhorar bem. Por quê? A gente tem 3 músculos no abdômen. O reto, o oblíquo, que a gente malha e consegue ativar eles, mas a gente tem um que chama transverso, ele é como se fosse um cinturão, uma cinta. E é ele que aproxima esses dois lados do músculo. E a gente não consegue adequadamente malhar eles. Tem aqueles exercícios de vácuo, fisioterapia que ativam ele. E o que a gente faz aqui na clínica? A gente trabalha a musculatura com esse aparelho, que é um aparelho de campo eletromagnético. Ele leva o nosso músculo a fazer uma contração que a gente chama de supramáxima. É acima do que você consegue fazer naturalmente no exercício. Então quer dizer que na academia a gente consegue melhorar, mas esse aparelho faz o diferencial nesse músculo que a gente não consegue atingir. Exatamente. No exercício. E é esse músculo que, como ele tem esse formato de cinta, ele faz isso, ó. Então ele aproxima os dois músculos. As técnicas são rápidas e indolores. Foi super tranquilo, não senti dor nenhuma, só as contrações mesmo, né? Mas muito de boa. O aparelho utilizado na técnica também pode ser utilizado em outras regiões do corpo para outras finalidades, como, por exemplo, o tratamento da gordura localizada. Ele tem os protocolos para glúteos, tríceps, bíceps, coxa, interno de coxa, várias áreas. Que maravilhoso! Sobre esse assunto, a gente segue conversando com Thalita Tonin, orientadora parental e doutora em farmácia. Thalita, bom dia. Seja bem-vinda novamente ao SCMar. Bom dia, Lucas, pessoal aí do estúdio, toda Santa Catarina. É sempre um prazer estar aqui à frente do Família em Sintonia. Hoje falando de autocuidado aí das mulheres, saúde, infância. A gente está sempre trazendo novidades por aqui. É isso aí, sempre muito bom ouvir você falar sobre esses assuntos. Como é que as mulheres podem saber se elas estão com diástase abdominal? Tem algum sintoma, por exemplo, ou sinais? É importante a gente iniciar dizendo que a diástase, ela não é gordura localizada, tá? A diástase abdominal é quando acontece essa separação dos feixes do músculo reto do abdômen, né? Que geralmente acontece durante a gravidez. Também pode acontecer, gente, por levantar muito peso com a postura incorreta. Então, por exemplo, aí, Lucas, homens também podem acabar desenvolvendo aí essa diástase, viu? Esse afastamento muscular, ele pode chegar até 10 centímetros de distância. E algumas mulheres, elas apresentam um afastamento tão grande que quando elas colocam os dedos, né, no abdômen, quando pressionam o abdômen, eles afundam esses dedos. É como se tivesse um buraco mesmo na barriga, por não ter mais ali essa parede muscular, que deveria impedir essa entrada. Bom, não é difícil identificar a diástase, tá? O pessoal de casa pode fazer isso. E um dos sinais de que o problema pode estar acontecendo por aí é esse afundamento, quando a gente toca o abdômen, os dedos, né, entram. Também a flacidez nessa área central do abdômen, especialmente na região ali abaixo do umbigo. Tem até um jeitinho, gente, para uma técnica, para a gente se certificar de que é uma diástase abdominal. É só deitar de barriga para cima, pressionar os dedos, o indicador e o médio, cerca de 2 centímetros aí abaixo do umbigo. E aí depois contrair o abdômen, sabe? Como se a gente fosse fazer um abdominal, aquele exercício da academia. E ali a gente já vai conseguir
perceber, porque se estiver tudo normal, os dedos eles sobem um pouquinho. E em caso da diástase, não, os dedos não se movimentam ou até afundam. E, por exemplo, quantas sessões são necessárias para, entre aspas, colar novamente esse músculo abdominal que, teoricamente, se separou, né? Bom, o tratamento com esse equipamento que a gente viu na matéria aí, o CM Slim, ele é feito mesmo por sessões. Sessões de 30 minutos de aplicação. Vocês acreditam que uma sessão equivale aí a 20 mil contrações musculares? É bem interessante mesmo. Mas a prática de exercícios físicos, ela pode e deve ser mantida, né? Porque a gente precisa pensar na saúde do corpo como um todo e não só do abdômen. São indicados pelo menos 8 sessões, tá? De 30 minutos com o CM Slim. E geralmente são 2 a 3 sessões por semana. Precisa também dar um intervalinho entre elas, pelo menos 2 dias, para que o corpo possa descansar, se recuperar. E é bom lembrar que esse CM Slim ele serve tanto para a redução da diástase, que acomete aí gestantes, mulheres e homens, mas também ele faz um fortalecimento muscular nessa região abdominal e outras partes do corpo. Então é bem bacana, é bem amplo aí o espectro de ação dele. Outra questão é quem pode usar também, né, esse aparelho, em quais locais? Existe alguma restrição? É sempre importante a gente passar por uma avaliação de um profissional da área, né? Como a gente viu aí uma médica dermatologista falando, utilizando. Clínicas de dermatologia são locais mais recomendados para a gente realizar esse procedimento do CM Slim e que assim ele seja feito de maneira adequada e segura. E, em geral, ele só é contraindicado, gente, para quem usa, né, os pacientes que tenham aí marca-passo, outros implantes metálicos no corpo, por conta dessa ação dele que é eletromagnética, então pode ter problema. Gestantes também não podem e pacientes oncológicos. Mas, de maneira geral, não dói. Vocês viram aí a Caroline que estava com a gente na reportagem falando que é super tranquilo e os pacientes eles só relatam mesmo uma pequena contração muscular, mas não tem sensação de dor. É bem bacana. Thalita, muito obrigado pelo bate-papo, pelos agradecimentos. Te desejo um ótimo dia de trabalho. Obrigada, gente. Sempre tem mais informações aqui no meu @ThaliPositivação. Boas festas para vocês aí do estúdio toda Santa Catarina. Tudo em dobro para você.